Mendonça é a situação mais grave que se viveu nos últimos anos em termos de intempéries aqui no arquipélago da Madeira. O temporal de 93 não chegou nem perto das consequências que a Madeira teve agora com esta situação de precipitação muito forte durante a manhã. Por causa disso, o Governo da República já se disponibilizou para ajudar a Madeira naquilo que for preciso. Também o arquipélago dos Açores, através do Presidente do Governo Regional Açoriano, já manifestou solidariedade e toda a colaboração que seja necessária para com a Madeira. A União Europeia, através do Presidente da Comissão, Durão Barroso, também já entrou em contacto com o Presidente do Governo Regional da Madeira, manifestando as condolências às famílias das vítimas e a mostrar também toda a disponibilidade de Bruxelas para prestar o auxílio que for necessário no âmbito das competências da União Europeia. O Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna tencionam visitar a Ilha da Madeira logo que o aeroporto ofereça as condições mínimas de segurança. Eu recordo que o aeroporto esteve encerrado durante todo o dia, apenas partiram do aeroporto do Funchal 3 voos logo pela manhã. A partir daí o aeroporto esteve totalmente encerrado, não houve qualquer operação aérea durante o dia de hoje no aeroporto. Os voos foram quase todos cancelados e aqueles que se dirigiam para o Funchal tiveram que divergir para outros aeroportos. Caracas. Continua no aeroporto de Lisboa, onde as pessoas aguardam então retomar as ligações aéreas para o arquipélago da Madeira, arquipélago, como já disse, estamos de comunicação. Há muitas pessoas que não conseguem contactar com o resto do arquipélago. Nós vamos entrar agora em direto com a RTP1, o canal 1, para o Telejornal Nacional. Madeira, que tem estado em emissão especial, e agora que vamos nesta emissão especial com a Tânia Spínola. Tânia, muito boa noite. Temos acompanhado toda a emissão e também a situação, quer do Funchal, quer do resto do arquipélago. Pergunto, há ainda muita gente na Madeira que continua isolada e sem conseguir comunicar? Há muita gente que continua isolada e sem conseguir comunicar. As comunicações têm sido um grande problema durante o dia de hoje. As pessoas não conseguem comunicar através do telemóvel e das redes fixas, através dos telefones de casa. Também não há internet, há muitas zonas sem energia elétrica, mas há muita gente que ficou isolada em consequência da queda de pontes, sobretudo pontes mais antigas, não resistiram à força da água e acabaram por desabar por completo. Por essa razão é que o Governo Regional já pediu a ajuda das Forças Armadas para a Engenharia Militar proceder à montagem de pontes militares para os locais de maior dificuldade de acesso. Essa é uma situação que deverá estar no terreno assim que seja possível, e há muita gente, nomeadamente na zona do Corral das Freiras, na Tabua e provavelmente muitas outras que neste momento ainda não se conseguiu apurar. Aquilo que se sabe, e essa é uma certeza, e esperemos que os números fiquem por aqui: 32 mortes confirmadas até o momento, 63 feridos internados no Hospital Nélio Mendonça, o Hospital Central do Funchal, e alguns desaparecidos neste momento. Neste momento é impossível saber ao certo o número de desaparecidos. Nenhuma das autoridades competentes quis adiantar qualquer número em relação aos desaparecidos, porque a situação continua bastante complicada. A força das águas das ribeiras continua impressionante. A água corre nas estradas como se de autênticos rios em fúria se tratasse, com uma corrente impressionante, e, portanto, é verdadeiramente impossível adiantar o número de desaparecidos. Houve carros arrastados para as ribeiras, para o mar, carros que acabaram caídos em cima de casas que desabaram por completo e onde
ainda se encontram pessoas soterradas, portanto é totalmente impossível saber o número de desaparecidos neste instante. Nós estamos a ver imagens do centro do Funchal, são as artérias principais do Funchal e, como se vê, são autênticos rios com imensa lama, água totalmente lamacenta que corre rua abaixo no centro do Funchal. Estas imagens foram feitas, as que vemos neste momento com estas pessoas em dificuldades, foram feitas durante a manhã, é na zona do Comando Regional, e estas agora são do Concelho da Ribeira Brava, onde a população se encontra totalmente isolada. Esta população da zona da Tabua, no Concelho da Ribeira Brava, está sem qualquer tipo de acesso, porque a ponte viária de acesso àquela localidade desabou por completo e não há qualquer meio de lá chegar. A única forma será com os helicópteros que a Força Aérea disponibilizou para resgatar as pessoas, mas neste momento ainda não temos conhecimento desses helicópteros já terem entrado ao serviço. Estas são imagens não editadas que chegaram há poucos minutos à RTP. Vemos perfeitamente a ponte desapareceu por completo, com a fúria da água da Ribeira, acabou por desabar completamente. A Tabua está, então, sem qualquer tipo de acesso. É uma das localidades onde a população está isolada. A juntar a esta população da Tabua, temos muita gente no Corral das Freiras também, sem qualquer tipo de acesso. Estas são novamente imagens do centro da cidade do Funchal, bem perto do centro do Funchal, a 5 minutos a pé do centro. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública fica aqui nesta zona, a zona do Campo da Barca, e são elementos da Polícia de Segurança Pública a tentar resgatar alguns moradores que se encontravam no interior das suas casas, casas que ficaram totalmente inundadas pela fúria desta água que se vê correr rua abaixo, como se de ribeiras se tratasse. Casas completamente destruídas na Ribeira Brava, casas que estão bem quase construídas nas margens da Ribeira, casas ficaram totalmente destruídas e muitas completamente submersas pela água. São imagens feitas na Ribeira Brava, o segundo concelho mais afetado por este temporal deste 20 de fevereiro aqui no arquipélago da Madeira. Imagens novamente do centro do Funchal. Não se trata de uma ribeira, mas das ruas principais, a rua Odinô, a rua que leva ao centro da cidade e que vai dar à Avenida do Mar e das comunidades madeirenses. A ribeira parece que mudou de sítio e que corre estrada abaixo. É este o cenário neste momento. A velocidade das águas é verdadeiramente impressionante, a força da corrente. Não há sinal de alguma vez as ribeiras terem estado nestas condições. Parecem ondas gigantes, mas não. É a ribeira que corre e que transborda por cima de todos os acessos, de todas as proteções, de todos os muros de suporte. Não há muro ou proteção que resista, porque as ribeiras e a força da água consegue ultrapassar todos esses muros de suporte. Estas são imagens da Avenida do Mar e das comunidades madeirenses, a marginal do Funchal, em plena baixa citadina, completamente inundada. São vários centímetros de água e a circulação completamente impossível de se fazer aqui nesta zona da cidade. A Baixa da cidade é também uma das mais atingidas pelo temporal. A Rotunda do Infante e a Avenida Arriaga totalmente alagada, carros submersos. Esta é uma das principais ruas da cidade do Funchal, tanto para quem circula de carro como para quem circula a pé. Tem uma grande placa central, um passeio pedonal, onde, por norma, nas alturas mais festivas, é uma das avenidas que fica com mais decorações, mas neste dia está tudo completamente inundado. Não se vê passeios, não se vê a placa central, estão completamente submersos debaixo de uma enorme quantidade de água que veio da Ribeira de São João, que transbordou por completo. São imagens dessa ribeira, a Ribeira de São João, a que vemos neste momento, transbordou por completo, arrastando consigo tudo aquilo que encontrou e, encontrando algum impedimento na passagem, transbordou completamente e foi desaguar em plena Avenida Arriaga e Avenida
São imagens da Ribeira de João Gomes com muita água bastante violenta. Neste momento já são imagens da Ribeira Brava que estamos a ver novamente. A Ribeira Brava que faz verdadeiramente jus ao nome neste sábado. A Ribeira verdadeiramente violenta e a força da água a arrastar tudo aquilo que encontrou e a colocar em plena marginal do concelho da Ribeira Brava enormes pedregulhos que vieram ribeira abaixo e destruíram todos os muros de suporte, carros arrastados para dentro das ribeiras. Este é um cenário que se repetiu em quase todas as ribeiras, quer do Funchal, quer de outros concelhos. Viaturas arrastadas pela força das águas. Força da água que destruiu edifícios, que destruiu pontes, que destruiu redes viárias e muitas casas também. Algumas desabaram por completo, outras ficaram debaixo de escombros, outras parcialmente destruídas. Estas são imagens das ruas principais do Funchal, Rua 31 de Janeiro e 5 de Outubro, totalmente submersas. Imagens da avenida, aliás, da Rua 31 de Janeiro e 5 de Outubro, a Ribeira totalmente cheia, a transbordar, a zona do Bazar do Povo e da ponte que dá acesso à Rua Fernão de Ornelas, neste momento, totalmente intransitável. As autoridades encerraram estes troços no centro da cidade do Funchal, onde é perfeitamente impossível transitar. Há risco para as populações a circularem nesta zona da cidade. As ribeiras galgam os muros, é impressionante a quantidade de água que se verifica no interior das ribeiras, arrastando consigo tudo, entrando pelas lojas ao longo desta Rua 5 de Outubro, no acesso à Praça da Autonomia. São imagens verdadeiramente impressionantes as que hoje foram captadas um pouco por toda a cidade. A Rua Fernão de Ornelas, ao fundo o Mercado dos Lavradores e à entrada um enorme lago, praticamente um lago com muita água na entrada do Mercado dos Lavradores, onde há sinal e há notícia da ponte também ter desabado, e sabemos que nas imediações do Mercado dos Lavradores houve muita gente a precisar de ser socorrida do interior de algumas lojas. Estas eram imagens da zona do Carmo e o Anadia, aqui a zona do Anadia, a Rua do Seminário, onde as pessoas tiveram que ser resgatadas com botes, porque já não se trata de uma rua transitável, mas sim de um rio, e por isso as pessoas tiveram mesmo que ser resgatadas com um bote. A altura da água é verdadeiramente impressionante. Ao fundo, o centro comercial Anadia, onde é possível ver até onde a água chegou, e as placas das lojas, as lojas totalmente inundadas com certeza, as portas devem ter sido totalmente destruídas. Vemos algumas placas e os toldos são onde chega a água, até onde chega a força da água. Muita gente ao longo deste dia teve que ser socorrida. Algumas pessoas não precisaram de ajuda médica, mas muitas outras tiveram que ser socorridas no Hospital Nélio Mendonça. Há pouco havia a informação de 63 pessoas internadas. Neste momento foram atendidas mais de 100 pessoas no Hospital Central do Funchal, nas urgências do doutor no Hospital Nélio Mendonça. Mais de 100 pessoas atendidas durante o dia de hoje e algumas em estado grave. Penso que estamos em condições de ouvir o diretor clínico do Hospital Nélio Mendonça neste momento. Recebemos 7 cadáveres, uma criança à volta de 7, 8 anos não identificada, e temos também 12 homens que já foram identificadas e temos 4 mulheres não identificadas. Portanto, são as situações que nós temos cá neste momento em termos de cadáveres.
Neste momento, podemos referir que o Serviço de Urgência atendeu cerca de 101 pessoas. Estas 101 pessoas apareceram com problemas de paridíssima ordem, cor vermelho, laranja, amarelo, verde. O ponto da situação é o seguinte: temos 3 doentes foram operados pelo Serviço de Ortopedia e temos 3 doentes com intervenções, portanto, a aguardar intervenção. Os 6 doentes, portanto, com necessidade de intervenções cirúrgicas pertencem todos, portanto, ao foro ortopédico. Como o Dr. Miguel Ferreira já referiu, em relação ao número de mortes, os quais temos a lamentar, podemos referir atualmente o número de 7 e que abrangem, portanto, uma criança, uma jovem, 2 idosos do sexo masculino e mais 3 mulheres com idade adulta. Neste momento, o balanço feito pelas autoridades de saúde, o diretor do Serviço de Urgência e o diretor clínico do hospital, neste momento mais de 100 pessoas atendidas, algumas em estado grave, algumas ainda estão a ser alvo de cirurgias neste momento e ao hospital chegaram já 7 cadáveres, alguns ainda estão por identificar. Nós continuamos com imagens das desgraças que este sábado se verificam um pouco por todo o Funchal. São imagens da zona da Marina e da Avenida do Mar, junto à Rotunda Sá Carneiro. Imagens verdadeiramente impressionantes, com a fúria da água, a ribeira a transferir-se para toda esta avenida e a correr sem qualquer tipo de problema, levando com ela tudo aquilo que encontra, destruindo toda a sua passagem e indo desaguar ao mar, onde a Marina também sofreu estragos muito consideráveis, estragos que com certeza serão difíceis de contabilizar neste momento. A situação é verdadeiramente caótica ainda na Baixa do Funchal, embora a chuva neste momento já tenha parado de cair, como relatava há pouco o jornalista da RTP, Paulo Jardim, num direto que efetuava exatamente nesta zona da cidade, onde ainda há alguns curiosos também que se aventuram a circular para tirar algumas fotografias e registrar um momento em vídeo para o futuro, uma situação que não será provavelmente a mais aconselhável devido à fúria da água. Água na Avenida do Mar, aliás, essa é uma constante: água, água e mais água, e água a correr sem qualquer tipo de problema nesta zona e a faltar nas torneiras de muitos funchalenses. Esse é já um dos problemas também que esta forte precipitação causou. Há muita gente sem água potável em casa, sem saneamento, sem energia elétrica também, sem comunicações telefónicas, embora saibamos que a Portugal Telecom já está no terreno com técnicos a tentar resolver essa situação, mas será verdadeiramente difícil também reparar as comunicações neste momento, comunicações que têm feito muita falta ao longo do dia, quer para os profissionais de comunicação social, quer para as equipas que tentam chegar ao pé das pessoas que realmente precisam de ajuda. Nós temos agora uma declaração do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que fazia um balanço da situação na cidade. Nossa grande prioridade foi salvar vidas humanas. Infelizmente, temos a lamentar já diversas vítimas mortais deste temporal. E, por outro lado, também garantir a salvaguarda da vida das pessoas e da integridade física, fazendo deslocar algumas populações das zonas mais críticas para locais abrigados. Neste momento, a situação continua complicada. Tivemos as 3 ribeiras do Funchal e Camaré, que atinge agora o pico às 5, têm situações críticas, há um grande grau de destruição e neste momento temos que assegurar, de facto, a manutenção dos serviços básicos. Por um lado, a água, por exemplo, é fundamental, e por outro, tentar acolher o melhor possível e dentro das circunstâncias as pessoas que são vítimas desta situação. Depois, então, vamos fazer o balanço dos prejuízos, que são elevadíssimos neste momento na cidade. Este temporal está a ser pior do que o de 93? Eu não lhe posso dizer, neste momento, nem os dados, por exemplo, eu não tenho os dados corretos
neste momento do que choveu, por exemplo, no Arieiro. Sei que no dia 2, por exemplo, de fevereiro, nós tivemos uma chuva em 24 horas de 111 milímetros, portanto foi superior àquela, a última que tivemos em 24 horas foi em 1956, foi 90,6, mas neste momento houve uma grande concentração de precipitação em muito poucas horas e isso veio, de facto, tornar a situação mais complicada ainda, sobretudo, levando em linha de conta que temos tido um grande índice de pluviosidade, ou seja, de chuva, desde o dia 11 de novembro. Os terrenos estão muito alagados, tivemos situações muito complicadas no caminho dos Moinhos, nos Tiros Paus e Viana. Temos também uma situação grave na situação lá em cima, na zona onde estava a decorrer a obra da Cota 500, no Trapiche, e neste momento temos também na Fundoa, houve uma situação onde as pessoas ficaram bloqueadas numa padaria desde manhã, devido a 2 derrocadas. Houve uma situação também muito complicada lá em cima, no monte, mais concretamente no largo onde vem desembocar o teleférico, onde algumas casas também ficaram soterradas. E neste momento o que nós estamos a fazer é tentar evitar, por um lado, que as pessoas, que haja mais vítimas, e uma dos apelos que temos feito é que as pessoas não se aproximem destas zonas das ribeiras, que tentem ficar em casa, que não circulem na cidade neste momento e tentem evitar ao máximo a circulação, porque a situação ainda está muito crítica, ainda estamos com muita chuva a montante e o nosso trabalho agora é socorrer as pessoas, tentar ampará-las o máximo possível e logo a seguir fazer um balanço e começar a reconstrução da nossa querida cidade. A declaração do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, aqui preocupado ainda com a situação que se vive e a apelar novamente à população para evitar circular em zonas de maior risco e permanecer também em zonas que ofereçam maior perigosidade, nomeadamente as margens das ribeiras e zonas demasiado alagadas onde haja maior perigo de derrocada. Neste momento as imagens que se vêem são da Ribeira Brava, a zona do Pomar da Rocha, uma das zonas que terá sido bastante afetada também por estas intempéries. Há informação que 7 pessoas poderão ter ficado sem vida na zona do Pomar da Rocha, no concelho da Ribeira Brava. É uma informação que não está totalmente confirmada, mas há essa notícia de que 7 pessoas poderão ter morrido na zona do Pomar da Rocha, concelho da Ribeira Brava, o segundo mais afetado por este temporal, com forte precipitação que terá atingido numa só hora os 52 milímetros no Funchal, já que nos picos mais altos essa precipitação foi ainda superior e terá causado depois todas estas complicações, todos estes problemas, estas intempéries. Esta é a casa onde supostamente terão perdido a vida 7 pessoas, na zona do Pomar da Rocha, concelho da Ribeira Brava. E aqui vemos as dificuldades que as pessoas enfrentam para chegar às zonas onde os problemas foram maiores. A casa ficou totalmente destruída por causa de uma derrocada que fez destruir completamente esta moradia, onde terão perdido a vida 7 cidadãos, 7 munícipes do concelho da Ribeira Brava, uma informação que não está totalmente confirmada. Neste momento, temos a notícia que o primeiro-ministro José Sócrates e na companhia do ministro da Administração Interna, Rui Pereira, voam já para a Madeira, a bordo do Falcon da Força Aérea, onde devem aterrar no aeroporto, se as condições assim o permitirem. Aeroporto que esteve encerrado durante todo o dia, os voos totalmente cancelados. Apenas durante a manhã foram efetuadas 3 partidas do aeroporto da Madeira, porque de resto o aeroporto esteve totalmente fechado ao longo do dia. Então José Sócrates a ser provavelmente este o primeiro avião a aterrar no aeroporto da Madeira, o Falcon da Força Aérea, onde viajam o primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna, que vêm à Madeira para ver em loco os estragos provocados por este mau tempo. Eu julgo que podemos ir ao encontro novamente do jornalista Paulo Jardim, no centro do Funchal, a acompanhar as consequências deste mau tempo. Olá, Paulo.
Paulo Jardim, o que é que nos podes contar neste momento? Bem, neste momento temos a informação de que há uma fuga de gás perto do Anadia. Um tanque de gás terá sido arrastado pelas águas e que teve uma fuga e, portanto, as autoridades estão a evacuar todas as pessoas naquela zona. É uma zona naturalmente perigosa. Aqui continuamos perto da Avenida do Mar, junto ao que era a rotunda de Sá Carneiro. Há pouco vimos todo o terreno da empresa de eletricidade da Madeira a aproximar-se de um poste de eletricidade. De rápido foram logo interceptados por 2 elementos da Polícia Marítima que recomendaram a esses elementos da empresa de eletricidade que recuassem. É porque esta estrada não está minimamente transitável, mesmo de todo o terreno. Por aqui continuam os mirones, perdoem-me a expressão, a tirar fotografias e parece que são cada vez mais as pessoas de máquina em punho a querer registar para a posteridade este que já é um dos piores temporais de sempre da Madeira. Com certeza, um dos piores temporais de sempre e a fazer pelo menos mais vítimas, 32 confirmadas até ao momento, 32 vítimas mortais confirmadas e novamente o apelo que se faz aos cidadãos para não saírem de casa porque esse é um sinal de alguma irresponsabilidade de sair de casa para ver os estragos que o mau tempo causou. Vamos ver algumas imagens que foram feitas estas por um vídeo amador. Imagens da zona da Pena, a descida da Pena, quem sai no Nó Pestana Júnior a caminho da Pena, imagens verdadeiramente impressionantes da força das águas a destruir tudo à sua passagem. Um autêntico rio, aquele que corre com uma corrente verdadeiramente impressionante na zona da Pena. Julgo que estas imagens terão sido captadas mais durante a manhã, na zona da Pena, que foi uma das zonas mais afetadas por estas fortes chuvas, ou que teve maiores consequências durante a manhã destas chuvas. Toda esta água correu pela rua